Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos nesta atividade que foi organizada pela Comissão de Mobilização Mobilização que começou a trabalhar depois da última Assembleia da DUSP, a Assembleia que aprovou greve e que, em seguida, constituiu essa comissão que está pensando em atividade para esse período de greve, que iniciam hoje e continuam ao longo dessa semana, já amanhã, com a importante atividade que teremos da audiência pública na Assembleia Legislativa, na Alesp. Lembro a todos que haverá ônibus ao meio-dia e meia, saindo da Rua do Anfiteatro, ao lado do MAC. Né? E nós estivemos na sexta-feira na Assembleia Legislativa e estivemos em todos os gabinetes, então esperemos que muitos deputados compareçam e que a gente, de fato, possa discutir amanhã a situação das universidades estaduais paulistas. Para a atividade de hoje, a gente deu o título Bem Mais que Zero, que é o título que vocês também receberam no boletim que a Comissão de Mobilização preparou. Entenda porque o reajuste é possível. Né? E o objetivo da atividade é a gente tentar procurar entender melhor o que está acontecendo com as contas da USP, que tantos mistérios parecem envolver e que tão difícil é entender para quem não costuma trabalhar com isso. Nós teremos hoje, para falar desse assunto tão complicado, o professor Otaviano Helene, que começará, o primeiro slide já está aqui pronto para está nos aguardando, e em seguida o professor Ciro Correia, o nosso atual presidente da ADUSP, que complementará e continuará com o mesmo tema. Então, eu passo a palavra ao professor Otaviano. Bom, obrigado, Elisabetta. Bom, boa tarde para todo mundo. Deixa eu desligar esse negócio que sempre toca na hora errada. Então, o que eu preparei aqui é alguma série de transparências cujo objetivo é tentar desmontar, ou pelo menos esclarecer essa questão de todo esse catastrofismo aí que apareceu na USP nas últimas semanas. Mas antes de falar disso, deixa eu só lembrar o seguinte: as nossas perdas, por enquanto, de poder aquisitivo, não são apenas as provocadas pela inflação de 7%. A gente vai ter uma perda grande, ou teve uma perda grande, com o tal do prêmio. Embora possa chamar de prêmio, abono, caiu do céu, não importa o nome que isso tenha, as pessoas receberam esse dinheiro e gastaram ao longo dos meses, do ano, enfim, foram gastos, né? E a perda é da ordem de R$4 mil, quer dizer, a diferença do prêmio de um ano para o outro, né? Então, além dos 7%, a gente tem uma perda de nós, docentes, da ordem de 3%. Varia um pouco se o cara está no início da carreira, um mestre no início da carreira, um titular com vários quinquênios, mas além dos 7%, há uma perda de mais uns 3%, do poder aquisitivo real da pessoa. Que, no caso de funcionários técnico-administrativos que estão com salários mais próximos da base, que é da ordem de 1.000 e tanto, 1.800 por mês, então uns 20 e poucos mil reais por ano, quem ganha 20 e poucos mil reais por ano, perder 4, perdeu muito mais do que a inflação, né? Então, essa perda é muito grande, né? É muito grande. Eu fiz um grafiquinho só para dar uma ideia. Quer dizer, a perda inflacionária, aquele azulzinho lá, é da ordem de 7%. Quando a gente inclui, além da inflação, também o prêmio, a perda de docentes é da ordem de 10% no poder aquisitivo e de funcionários cujos salários são próximos ao piso é da ordem de 20%. Né? Mas só que o reajuste, o não reajuste, em princípio, até depende de negociação, tempestades e greves, né? Mas, em princípio, até o ano que vem. Né? Então, se a gente esticar essa perda e supor que o ano que vem vai ser igual a esse, que é a melhor hipótese que a gente pode fazer, até em áreas de astronomia, né? Quer dizer, o futuro é mais ou menos igual ao passado, a perda final pode ser da ordem de 15% para docentes e da ordem de 25% de funcionários. Então, uma perda
longe de ser desprezível e que a gente vai sentir, como já está sentindo no bolso. Outra questão é o seguinte: criou-se aqui, então, na USP, uma sensação de catastrofismo, quer dizer, estava tudo, a conta estava toda quebrada, a USP não estava dando conta mais de nada, e além de ter uma catástrofe, ainda tinha um culpado, que era o ex-reitor. Então está perfeito para não fazer nada. Você monta um ambiente de catástrofe e ainda mostra o culpado. E daí as pessoas ficam xingando o culpado daqui e dali, né? E fica sem reajuste porque tem uma baita catástrofe no mundo. Mas não, que catástrofe é essa? Existe essa catástrofe? Os números não indicam isso, não, né? Aqui é um gráfico da renda per capita do Estado de São Paulo desde 1985. Né? De fato, o Estado de São Paulo passou por uma catástrofe, e aqui a USP a gente chegou a perder 500 ou 600 professores, né, ao longo desse período. Né? A USP tinha 5.400 professores em 1980 e chegou a 4.800 ou 4.900 por volta de 2000. Né? Então a gente chegou a perder 500 professores num período de 20 anos. Ou seja, a população cresceu, etc., a USP diminuiu. Então, nossa presença relativa diminuiu. Mas essa catástrofe acabou por volta de 2003, 2004, onde a renda per capita do Estado de São Paulo, quando a renda per capita voltou a crescer, né? Então, e se a renda per capita cresceu, o ICMS cresceu, a economia ficou mais, enfim, tudo cresceu, os nossos salários, etc., etc., os aluguéis, as coisas que a gente tem que comprar também, coisas que não existiam, passaram a existir, né? Quando você fala em crescimento do PIB, crescimento da renda per capita, não é que você vai... Aumentou a renda per capita, você vai comprar a mesma coisa que você comprava antes com a renda per capita anterior. Não é isso, aumentou a renda per capita porque aumentaram as coisas que você precisa comprar. Então, celular, computador e sei lá o que, você não precisava comprar há 30 anos. Né? Hoje, se você não tiver, você está mais ou menos perdido. Né? Bom, também... Né, a renda das pessoas, né, que segue mais ou menos a renda per capita, especialmente nesse período de 2000 e pouco para cá. Então, desde 1979 até 2000 e pouco, a renda per capita tem, isso aqui é uma média móvel de 3 anos, tem um sobe, plural de sobe e desce, a sobe e desce. Tem uns sobe e desce, né? E depois, por volta de 2000, ela começou só com um sobe. Né? Então, não tem crise nenhuma. Né? E a crise também não se manifesta no ICMS. Aqui está uma tabelinha com o ICMS desde 2011 até agora, abril de 2014, e não tem, aparentemente, crise alguma. O ICMS tem flutuado nesses primeiros 4 meses de 2014, como flutuou em outros anos. Não sei por que um fevereiro é abaixo de janeiro, outro fevereiro é acima de janeiro. Isso depende do número de feriados que tem no mês, do quando cai o carnaval. Então, essa variação intrínseca aí da arrecadação do ICMS, né? Mas não tem nenhuma crise, quer dizer, o ICMS em 2014 cresceu até abril 8,4% em relação ao 2013, que é mais que a inflação no período. Né? Então, não tem problema nenhum, aparentemente, vindo do ICMS. Né? O futuro, a gente não sabe qual vai ser. Mas, voltando às 2 transparências anteriores, não há por que esses próximos pontinhos aí, eles não estão vindo até 2013, porque acho que não tem o dado ainda de 2013. Mas não tem por que supor que vá mudar muito essa taxa de crescimento, seja da renda das pessoas, gasto em consumo, porque quando você fala renda per capita domiciliar, é a coisa que vira consumo, né? E se vira consumo, vira ICMS. Né? Seja pela renda per capita do Estado, que é a produção econômica total do Estado. Seja por um indicador, seja por outro, não há por que supor que o ICMS de 2014 vai ser diferente dos anos anteriores. Né? E, de fato, ao longo do ano, eu vou mostrar graficamente como o ICMS evolui ao longo de um ano, né? Aqui nos últimos 3 anos. E são esses quadradinhos, bolinhas e losanguinhos,
losanguinhos, sei lá, que ele cresce ao longo do ano, né? Grosso modo, o último ponto é dezembro, então ele é tipicamente mais alto que os meses anteriores por causa do 13º. Então ele tem um comportamento aí, que esse comportamento é meio explicado, né? Por que ele cai, ou tem uma tendência a cair, e depois a subir, que está ligado às lojas fazerem estoque para o Natal. Então, as lojas começam a comprar os seus estoques lá em setembro, outubro, né? Faz um estoque e se prepara para o Natal. Então, você tem um crescimento aqui, outro crescimento aqui, que corresponde mais ou menos a esse fluxo de negócios que são feitos no final do ano. Mas, como regra, a gente vê que tem uma tendência a crescimento e cresce da ordem de 20% ao longo do ano. Então, não tem catástrofe nenhuma. Para nos convencer que tem catástrofe, o reitor mandou por e-mail, há umas semanas atrás, não é isso, um documento que aparecia esse gráfico. Vocês lembram disso? Né? Esse gráfico é a reserva financeira da USP, né, ao longo de 5 colunas diferentes aí, né? E ele pôs essa linha em cima, né? E a gente bate o olho e fala, nossa senhora, mais um pouquinho a linha cruza a abscissa e aí a gente está perdido, né? Só que tem uma coisa, quer dizer, ele errou a ordenada e errou a abscissa, porque quando você acerta a abscissa e a ordenada, a coisa é diferente, né? Então essa é a curva verdadeira, quer dizer, tem caído, não resta dúvida nenhuma, né? O Rodas gastou o dinheiro que tinha em caixa, né? Por sinal, não sei quem errou mais, o Rodas gastou o dinheiro que tinha em caixa ou a reitora anterior guardou dinheiro em caixa. Quem que errou mais? Uma universidade, diferente de nós, que de vez em quando tem que comprar casa própria, vai se aposentar, vendeu um imóvel e comprou outro, tem que ter dinheiro em caixa, né? Mas a universidade não tem que ter dinheiro em caixa, né? Então, o primeiro erro, eu acho que foi da Sueli guardando dinheiro, o segundo foi do Rodas gastando dinheiro, né? Mas, de qualquer forma, se a gente põe uma linha nisso aí, né, e mantém a abscissa ordenada, mesmo que o senhor reitor atual, o Zago, continue fazendo a mesma coisa que ele chama de irresponsabilidade do reitor anterior, ele só iria ter um problema lá no final de 2017. Mas eu presumo que o Zago não pretenda fazer a irresponsabilidade orçamentária que ele, no artigo de hoje, na Folha de São Paulo, diz que o Rodas fez, né? Se ele fizer, ainda assim dá para chegar até 2017. Mas se ele tentar pôr a casa em ordem, em 1 ano, 2 anos, ele põe a casa em ordem sem precisar arrochar salário de ninguém, né? A questão do reajuste é o seguinte: o reajuste inflacionário na folha de pagamento da USP, a folha de pagamento da USP é da ordem de 350 milhões por mês. Então, incluindo o 13º, um terço nas férias, etc., até maio do ano que vem, o reajuste custaria 300 milhões de reais. Ora, segundo a reitoria, a USP tem 2,3 bilhões em caixa. Como a Selic está em 11%, só a remuneração da Selic já renderia 250 milhões de reais. Quer dizer, só a remuneração da Selic, né, sobre o dinheiro que a USP tem em caixa já é praticamente suficiente para pagar o salário, né? Então, como o ICMS está crescendo, a economia está crescendo, a população está crescendo, o problema que a gente tem hoje, em 1 ou 2 anos, ele desaparece. Quer dizer, ele pode continuar mantendo o reajuste, inclusive acima da inflação, e ter uma paciência de esperar 1 ou 2 anos e o problema desapareceria, né? Então, se a gente receber um reajuste igual à inflação, as perdas seriam aquelas provocadas apenas pela redução do prêmio, que seria da ordem de 3% para docentes e cerca de 20% para os funcionários com rendas mais modestas, né? É uma perda enorme ainda, né? Então, mas de qualquer forma, pelo menos não fica com a vergonha de ficar com reajustes, sem reajuste algum e, portanto, com uma redução salarial comida pela inflação, né?
Outras economias que a reitoria tem feito e também o fim da gastança vai contribuir para melhorar a situação orçamentária da USP sem precisar arrochar ainda mais os salários, né? E, só para uma comparação, né, eu procurei no jornal, isso eu fiz hoje de manhã, né, então eu procurei no jornal ou em sites de governo, etc., os reajustes que ocorreram por aí. Professores da educação básica no estado de São Paulo têm reajuste de 7%. As federais, converso com um colega hoje, eu não sei se o Ciro tem um número mais preciso, eles tiveram um reajuste de 6% agora e está acordado já por acordo feito com o governo federal de 5% em setembro. Então vão ter 6 agora e em setembro completa 11%. A Assembleia Legislativa não consegui descobrir, mas o Judiciário é 6%. Né? Na área da saúde, entre aspas, aí uma frase de um site da Secretaria da Saúde, que a Secretaria da Saúde vai conceder um reajuste de... O até eu pus a mão, porque o resto da frase dava a entender esse até. Um reajuste de até 35% no salário dos trabalhadores na saúde. Né? A PM, o plano prevê, isso também é uma frase de um site do governo, quando ele mandou o projeto para a Assembleia Legislativa, um reajuste em torno de 11%. Tudo bem, são frases do governo. Em torno de 12% pode ser aquele cara ganha 11,5% e todo mundo ganha 2%, eu vou dizer que é em torno de 11%. Jogo de palavra pode ter, né? Mas a frase é essa. Né? A LESP está aí, né? A LESP está aí. Um reajuste entre 7 e pouco e 11 e tanto por cento. A Faculdade de Medicina de Rio Preto, o secretário Rodrigo Garcia anunciou um reajuste de salário de 38% para os funcionários técnico-administrativos e 42% para os docentes efetivos. Né? Então, nenhuma categoria ficou sem reajuste. Né? Então, a gente, aparentemente, foi o privilegiado. Né? Quer dizer, nós somos o movimento dos sem reajustes. Né? Então, pelo menos eu não achei nenhuma outra categoria, se alguém souber que ficou sem reajuste esse ano, do setor público ou privado, né? Se souber, por favor, me avise. Né? Então, não há nenhuma catástrofe. A catástrofe vai ser no futuro, se for mantida a posição do CRUESP, e pior, a catástrofe vai ser nos nossos orçamentos. Eles vão ser uma catástrofe daqui até o fim do ano. Já uma perda de 10%, incluindo a redução do prêmio, mais a inflação do mês, e dos funcionários que ganham um pouco menos, ou mesmo de professores mais jovens, a perda é bem maior. Né? E fazendo uma brincadeira com o artigo de hoje, que o reitor mandou por e-mail, presumo que para todo mundo, né? A frase que ele escreveu é o seguinte: os repasses do Estado cresceram 50% entre 2009 e 2013, mas os gastos com pessoal encareceram 83% no mesmo período. Nesses 4 anos, a inflação da FIP foi 23%, os reajustes de salário atingiram 29%. Eu só brinquei trocando a ordem das frases aí e colocando umas comentários adicionais. Os repasses do Estado cresceram 50% entre 2009 e 2013 e os reajustes dos salários concedidos pelo CRUESP atingiram, ou apenas fui eu que coloquei, 29%. Nesses 4 anos, a inflação medida pela FIP foi de 23%, mas a medida pelo DIEESE foi de 29%, significando que não houve ganho real algum, segundo esse indicador. Portanto, nada mais justo do que a luta dos docentes e funcionários técnico-administrativos da USP, né, apoiado pelos estudantes. Né? Então, é só trocar a ordem das frases do reitor, né, que ele, na verdade, os números que ele põe lá são nossos mesmos. Quer dizer, como você teve um reajuste de 50%, o ICMS tem crescido bastante, né? E 50% só entre 2009 e 2013. E os reajustes, no máximo, ficaram iguais à inflação. Né? Então, acho que é só pôr a palavra em ordem na cabeça do reitor, que ele vai sentar na mesa do CRUESP com uma proposta mais razoável. É isso, Ciro. Você... Ups, eu já limpo esse negócio. Não tenho pressa. Bom, aproveitando aqui o intervalo, gostaria de dizer o seguinte: nós temos aqui algumas
cópias de um material que a Comissão de Mobilização e a diretoria da DUSP está preparando para a nossa audiência pública na Assembleia Legislativa amanhã, e eu convido as pessoas a pegarem cópia. Isso daqui é uma carta aos deputados com as nossas propostas, e aqui é uma tabela que faz parte da carta, mostrando o tremendo aumento de todos os indicadores do trabalho acadêmico feito nas 3 universidades estaduais paulistas, aumento de cursos, número de matrícula, convênios, projetos de pesquisa, etc., que superam em muito qualquer percentual do crescimento, seja da arrecadação do ICMS, seja dos nossos índices de reajuste, que mostram cabalmente que a gente tem vivido um período de uma tremenda sobrecarga de trabalho para salários que continuam, na nossa avaliação, muito modestos para a relevância social do trabalho que é feito numa instituição de ensino superior. Para economizar um pouco do nosso tempo aqui, eu gostaria de dizer o seguinte: eu vou tentar abrir uma planilha Excel ali com alguns números, e esses números são tirados de documentos oficiais. O primeiro documento oficial é a proposta orçamentária da Universidade de São Paulo, levada ao Conselho Universitário de 25 de fevereiro, e, portanto, aprovada pelo Conselho Universitário, né? Ela está em vigor. E a outra são documentos oficiais da reitoria de informações que foram levadas aos senhores conselheiros na mesma reunião do Conselho Universitário. Estou fazendo isso para economizar um pouco de tempo, mas antes de passar para a planilha, gostaria de destacar aqui algumas informações relevantes, para mostrar que a gente vai estar trabalhando na planilha com dados oficiais. Na página 2 da proposta orçamentária, a gente tem os seguintes números: que as transferências previstas do Tesouro do Estado para a Universidade de São Paulo... acho que sim. Proposta orçamentária USP 2014. De 4 bilhões 595 milhões de reais. Então, é isso que a gente vai receber se a inflação se comportar segundo a previsão da Secretaria da Fazenda, sendo que, como o Otaviano já colocou, historicamente o ICMS tem crescido de ano a ano acima da previsão da Secretaria e acima da inflação real, tá certo? E nada indica que isso vá mudar. Segunda informação importante é que nesse documento também oficial, existem aqui 422 milhões de recursos próprios da Universidade de São Paulo. E, portanto, a proposta orçamentária do Estado para 2014, orçamento USP, será de 5 bilhões e 17 milhões de reais. E toda a discussão que a universidade procura fazer em nos convencer que tem uma crise, sempre esquecendo as receitas próprias, que são receitas e são próprias da universidade, tá certo? E fazendo toda a discussão do comprometimento do custeio e salário com base exclusivamente na previsão de repasses do ICMS. E isso não é razoável. Além disto, na página 4 da proposta orçamentária levado ao Conselho Universitário, tem uma frase que eu quero destacar para voltar a ela depois. É previsto também, na proposta orçamentária, uma reserva de ajuste destinada ao atendimento das decisões do CRUESP com relação à política salarial das universidades estaduais, nos termos do Decreto de Autonomia de 88. As despesas de pessoal se distribuem assim, mas eu vou ler de novo. É prevista uma reserva de ajuste, que nós vamos ver que é de 129 milhões, que consta da tabela A, levada e distribuída ao Conselho Universitário, dentro da proposta orçamentária deste ano e aprovada. E como a gente vai ver daqui a pouco, 129 milhões no orçamento da universidade, de 5 bilhões, significa um montante da ordem de 3%. Ou seja, ao Conselho Universitário de 25 de fevereiro, deu-se uma informação de que tinha lá 3% reservado exclusivamente
para um eventual reajuste salarial, sem prejuízo de outros recursos. A pergunta é: o que aconteceu entre a discussão pública no Conselho Universitário e a discussão com o Fórum das 6, que fez com que o reitor, entre um momento e outro, saísse da discussão fundamentada em informações e adotasse uma postura de revelação divina de que aquilo que era 3, por um motivo que ele não contou, nem pode contar para ninguém, virou 0. E não se pode discutir nada que não seja o tal do 0. Isso não parece um trabalho fundamentado em base de informações, como supostamente seria mais afeito a uma instituição como a Universidade de São Paulo. E é por isso que causa tremenda indignação essa postura de não negocio, recebo a pauta em março, não marco reunião em abril e depois marco reunião em maio, no meio da database, para dizer o seguinte: é 0. É isso que a gente está tentando dizer que é inaceitável. Né? Então, bom, isso daqui, eu quero, desculpa, gente. Trabalhar com computador, que a gente não está muito acostumado. Olha, se ficar muito pequeno, tal, depois a gente aumenta ou eu indico ali. Antes disso, eu quero mostrar uma outra tabela, daí eu vou lá para a planilha Excel. Da proposta orçamentária de 2014, aonde tem aqui o realizado em 2013 com pessoal, 4.354 milhões. Tem a proposta orçamentária original para 2014, que teria sido feita pela gestão anterior, 4.594, e a nova proposta orçamentária, que fica em 4.000.000 também 594. E tem aqui no final variação, 5,5%. Ou seja, a reitoria apresentou uma previsão na reunião do Conselho Universitário para além dos 129 milhões da reserva de contingência para aumento com pessoal. Por que que isso virou 0? Bom, isso daqui é o gráfico que a reitoria distribui da queima das reservas financeiras, e nós vamos discutir um pouquinho essas reservas financeiras, se elas devem ser chamadas como tal. 2011, queimou 71 milhões, 572 milhões, 2013, 1 bilhão, 2014, 575 milhões, para dar cumprimento àquela proposta orçamentária. Mas sempre sem considerar, como o Otaviano já apontou, o eventual rendimento da aplicação financeira das reservas que ainda existem e as demais receitas próprias da Universidade de São Paulo. Muito bem. Aqui tem o que a reitoria alega como saldo bancário no final de 2013, 2 bilhões e 500 milhões de reais. E aqui a tabela que ela apresenta na reunião do Conselho Universitário, prevendo despesas excedentes em 2014, economia das unidades, 866 milhões de reais, quase 1 bilhão de real.
E eu pergunto, economia das unidades é reserva financeira? Até onde eu sei, o Instituto de Geociências fez um planejamento ao longo de alguns anos para expandir a sua infraestrutura predial, para ter sala de aula e anfiteatro para o curso de licenciatura, que foi criado há mais de 10 anos, sem nenhuma expansão. E, portanto, tem um déficit de sala de aula no Instituto. Para não fazer uma licitação fragmentada, o Instituto economizou recursos durante alguns anos, que ficaram guardados no caixa da universidade. E agora a universidade se apropria disso como reserva financeira, e o Instituto está sem poder fazer as suas obras. Isso dá para se reproduzir em outros institutos, em laboratórios, em anfiteatros, em projetos os mais variados. Restos a pagar de 2013, 417 milhões, obras em andamento, 192 milhões. Isso dá 609 milhões. Isso é pouco menos do que 2 folhas de pagamentos da USP, que estão por volta de 380 milhões de reais. Que obras são essas, senhores? São essas muitas obras que foi discutida com quem? Segundo o atual reitor, nem com ele foi. Menos ainda conosco. Agora, a revelação divina também diz que aquilo ali é sagrado e que sem que a gente tenha publicamente cada um desses contratos, qual era a multa prevista? Porque o reitor está dizendo que tem que pagar isso aí, porque senão a despesa com a multa vai ser muito grande. Alguém discutiu a multa com a gente em algum momento? Nós vamos aceitar que se gaste 2 folhas de pagamento, sem discussão nenhuma, e vamos aceitar também que não paguem os nossos salários, porque querem pagar alguma outra coisa que tenha legitimidade tão grande da decisão do reitor anterior e da aprovação ad referendum do presidente da COP na época, que eram os 2 iluminados que tinham acesso ao da onde vem esse dinheiro, sabendo como se lida com obra nesse país, e não esquecendo que obra nesse país é a principal fonte de financiamento, de dinheiro desviado para campanha, para caixa 2, de tudo quanto é coisa, etc. e tal, eu acho que não dá. E eles tinham posto 460 milhões de obras previstas ainda para este ano. Lembrando que obras, eventualmente, implicarão em atividades nessas futuras obras, em funcionários para geri-las e aproveitá-las, etc. e tal. Então, o que a gente tem procurado dizer para a comunidade, para a reitoria, é o seguinte: não dá para querer não discutir isso aqui. E não dá para querer que isso seja tratado por auditoria. Esses contratos estão na reitoria. Estão na Procuradoria Jurídica. Abra os contratos, todos os contratos. Porque senão a gente cai no conto do seguinte, de achar que uma outra empresa privada vai receber mais alguns milhões de reais para olhar os documentos que nos são sonegados e dar sobre esses documentos um parecer, sobre os quais, como numa banca de tese que eu tive há um tempo atrás, tinha lá todas as interpretações, com base em 60 análises químicas, cujos resultados não faziam parte da tese. E eu falei assim, como pode, num doutorado, alguém querer defender o doutorado sem que a sua base analítica, que é fundamento para tudo que ele deduz, ele não apresente? Eu devo confiar que, efetivamente, os numerinhos do gráfico correspondem a um dado que não me é apresentado? É disso que se trata, transparência que a gente fala. E isso não está na página do Diário Oficial. Isso está guardado na reitoria. E por algum motivo, que eu nem quero pensar muito quais sejam, não querem nos dar da onde vem isso aqui. E é preciso que a gente cobre isso. Bom, isso daqui a reitoria falou que não vai mais fazer. Porque se fizer, e se ela executasse isso daqui, a queima das reservas financeiras não termina em 2017, terminaria no final desse ano.
E com esses montantes aqui, se a reitoria for devolver 860 milhões, que ela está dizendo que vai pagar para as unidades em 3 vezes, ela vai queimar essa história antes de 2017, infelizmente, por mais que eu esperasse que a evolução fosse aquela que o Otaviano sinalizou. Tudo isso tem que ser tratado às claras na Universidade de São Paulo, na discussão na mesa de negociação, antes de tentar nos impor que não tem mais negociação salarial e que temos direito a um zero. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o seguinte. Qual foi a última vez que tentaram nos convencer que nós teríamos um zero de reajuste? Foi em 2004, porque o comprometimento das folhas em 2003 estavam muito acima da referência ideal de 80% de comprometimento. A USP estava com 88,35, Unicamp com 94,96, Unesp com 93,44. E se nos dessem qualquer coisa diferente de zero, ia estourar com o comprometimento das universidades. Pois bem, seres comprometidos, como o Zago tentou dizer na última reunião, com a destruição da universidade pública, também naquela época, militamos nesta causa e não aceitamos os 7 zeros consecutivos. Fizemos uma greve de 2 meses, movimentação na Assembleia Legislativa, na porta do Palácio, e irresponsavelmente chegamos a um acordo com o CRUESP que previa uma fórmula salarial de repassar parte do crescimento do ICMS para salário, parte para custeio. E isso nos garantiu irresponsavelmente 2% de reajuste em maio, que seria zero, 2,14% em agosto, que seria zero, 2,76% em janeiro do ano seguinte, que seria zero, e a proposta prosseguiu, tivemos mais 5% em maio, mais 2,8% em outubro. E as contas não estouraram. Pelo contrário, era 88,35, fechou 2004 em 84,35. Era 94,96, fechou 2004 em 90,66. 93,84. Tampouco estouraram em 2005. Alguém pode falar, mas Ciro, veja bem, o comprometimento era muito menor do que os 100%. Mas a quantidade de trabalho era muito menor também. O número de cursos era muito menor. O número de unidades era muito menor. E, além disso, no começo dos anos 2000, não tinham feito aquilo que não fomos nós que fizemos, a reforma da Previdência. E, na época, nós contribuímos com 6% para o IPESP, e a universidade tinha o compromisso de uma contrapartida de 6%. Quanto está esse compromisso hoje? Descontam 11% dos nossos salários, e, pela lei, agora o empregador tem que repassar 2 vezes esse valor para os cofres do IPESP. Ou seja, a universidade que pagava 6% do IPESP, paga hoje 22%, 16% a mais. Paga mesmo? Eu não sei se paga mesmo. Porque se paga, é isso que está colocando o comprometimento lá perto de 100%, e não os nossos reajustes salariais. Porque 16% de 5 bilhões dá 800 milhões. Esse dinheiro está indo para o governo do Estado? Não sei. Está ficando na universidade? Também não sei. Não era justo que nós soubéssemos? Eu acho que é hora de discutir essa questão. Porque na planilha do CRUESP, que eu tenho aqui, que acompanhou a proposta para o Conselho Universitário, tem lá uma previsão só de 68 milhões para o SP Previcom. Por quê? Porque a reitoria só está pagando o pessoal que perdeu o direito à paridade e à integralidade e entrou depois de 2004, está pagando só quem entrou depois de 2008, com a criação do SP Previcom,
Nós não sabemos. Tampouco nos disseram. E tampouco alguém no Conselho Universitário se ocupou de perguntar. Assim, não dá para trabalhar. Bom, agora vamos trabalhar com esses números. Se eu somo aquilo que está na planilha aprovada pelo Conselho Universitário, estou reproduzindo ipsis literis a primeira parte da tabela A complementar à proposta orçamentária. Repasse do ICMS, 4.595. Salários e benefícios, 4.361. Carreiras, 36,39. O SP Previcon, 65 milhões. Se eu somo esses montantes aqui e divido esse valor pelo repasse, porque a universidade não quer olhar para as receitas próprias, isso dá um comprometimento de 97,12. Se eu somo aquilo que eles puseram como reserva de ajuste para atender a política salarial do CRUESP, 99,92, que é o que está na planilha. Isso significa a previsão explícita aqui de 2,8% de reajuste. Por que que virou zero? Por que que virou zero? Por que virou zero? Se eu levo em conta as receitas próprias, que são receitas e é onde está embutido o rendimento financeiro das reservas, o comprometimento cai para 89%. Por que que a gente tem que ter zero na database? Enfim, não dá para continuar a aceitar da reitoria e da administração de uma universidade que sequer uma universidade organizada, responsável, competente, etc. e tal, esse patamar de não discussão, é isso que não dá mais. Discutir quanto de reajuste, com transparência, etc. e tal, a gente discute, sempre discutimos, em diferentes momentos, e não teremos problema em discutir de novo. E por isso, a Assembleia da DUSP da semana passada decidiu greve pela reabertura de negociações, por transparência nessa universidade. E eu espero que a gente se mobilize em torno dessas pautas, porque senão não é só uma questão orçamentária que está comprometida. Está comprometida a capacidade de trabalho, a dignidade e a responsabilidade de uma instituição que se diz universitária e que trabalha com base científica e não com imposição da vontade deste ou daquele dirigente de plantão. Para fechar, nós consideramos a atividade de amanhã na Assembleia Legislativa crítica para esse movimento, porque o governo do Estado tem responsabilidade nessas questões. E só para ilustrar mais uma coisa de porquê que não é 9,57 do ICMS que financia as universidades, poucos sabem que existe um acordo na República Brasileira, onde os estados não repassam para o Tesouro Nacional o imposto de renda da folha do funcionalismo. Isso sempre foi assim. Esse dinheiro fica no governo do Estado. Agora, nós repassamos para o cofre do Estado o imposto de renda dos nossos salários. Então, a gente soma o imposto de renda que fica com o Estado, o IPESP, que a gente não sabe o que está acontecendo sequer. E essa história de que a folha de pessoal está comprometendo 100% dos nossos recursos é uma balela. É uma balela. A gente pode, por N motivos, não querer olhar para isso. Agora, em olhando, não dá para aceitar essa história de que somos nós que somos responsáveis pela destruição da qualidade das universidades paulistas, como o Zago colocou na última reunião do CRUESP, quando quer entregar, nesse ano, 600 milhões de reais, sabe Deus para quantas 2, 3 ou 4 mega exploradoras da especulação imobiliária em São Paulo que resolveram ser a principal fonte de obras do Estado nos 2 últimos anos. Não dá para trabalhar desse jeito. Agora, talvez seja por querer continuar trabalhando desse jeito que nós temos, na lógica deles, que engolir um zero.
quietinhos, confiando que os deuses vão cuidar da universidade por nós. Nós não estamos topando essa brincadeira, estamos fazendo o máximo para dar elementos para ver se a universidade como um todo também não topa esse jogo. Muito obrigado. Me desculpem, eu optei por não tratar daquilo que a gente vem tratando nos últimos informativos. Além de tudo isso, também não nos repassam todos os recursos que são arrecadados com fonte no ICMS. Tudo aquilo que o governo negocia de juro, de refinanciamento, de pagamento atrasado, repassam para os municípios, porque talvez o governo do estado ache que ele pode vir a ter problemas com as prefeituras, se ele não repassar aquilo que é receita decorrente do ICMS. Agora, para as universidades não repassam. E as administrações não reclamam. E nós não temos reajuste. Bom, eu acho que agora podemos abrir para perguntas. Vai, Pierluigi. Sim. Vieni qua. Boa tarde. Eu sou Pierluigi, da Matemática. É uma observação, não é uma pergunta, um pequeno comentário, rapidinho. Digamos assim, é interessante uma coisa que na fala de Ottaviano, na primeira fala foi dita, digamos, porque um dos nossos problemas, estou dizendo da gente que aqui está trabalhando para ter uma universidade melhor a 360 graus, dos quais uma parte é a questão do salário, um sentido de culpa dos outros colegas, pelo menos aqueles em boa fé, que estão dizendo, nossa, na gestão passada foi gasto uma quantidade de dinheiro, portanto, eu me sinto em culpa, como se a gente tivesse escolhido esse gasto, tá? Esquecendo que foram decisões tomadas num pequeno grupo de pessoas totalmente sem condivisão. E, portanto, como eu tinha gasto esse dinheiro, tem que apertar o cinto. Agora, esse faz parte de uma lógica segundo a qual a universidade é como se fosse uma empresa, ou seja, ganha X e deve gastar menos que X. Mas esse raciocínio não funciona porque nós não somos um sujeito de mercado, evidentemente. Tá? A universidade não tem um recurso obtido através de uma atividade econômica. Sim, tem a questão de fundo aplicado, mas uma coisa bem particular. A gente não vende cursos. Tá? O recurso que uma entidade pública, como a universidade, ou um hospital público, ou uma escola pública recebe, é uma escolha política. Agora, aquilo que é importante entender é qual é a escolha política que está sendo feita. No debate que foi feito na semana passada, Ottaviano mostrou muito bem que a escolha política feita no Brasil é uma escolha de privilegiar não investir no setor público, que seja saúde, educação, ensino superior e outras coisas. Porque, evidentemente, para fazer uma coisa assim, precisa recurso. Quem vai pagar esse recurso? A elite? Eu acho que a elite não concordaria muito. Tá? Portanto, aquilo que é, na minha opinião, interessante observar é que o dinheiro que está à disposição, o recurso que está à disposição da universidade, como de qualquer outra entidade pública, é uma escolha política feita pela autoridade. Tá? Bom, a gente poderia dizer, tudo bem, vamos esquecer aquilo que aconteceu recentemente. Não temos energias para gastar mais. Agora, se a gente vai ver
Primeiro, que a economia do país está crescendo a um ritmo acima de 2%. É claro que na próxima campanha eleitoral, eu não vou entrar na campanha eleitoral para a eleição do presidente da República, mas uma parte política, não é difícil dizer qual é, vai bater muito sobre essa história do crescimento fraco. Mas 2%, 2,5% não é um crescimento fraco. Não é um crescimento. Tem estudos, que eu infelizmente não sou economista, que dizem que é um crescimento sustentável pelo sistema capitalista. E não é o 7% da China um crescimento sustentável, por várias razões, porque a população não está crescendo 7%, coisas assim. Portanto, a situação econômica é suficientemente boa para dizer que não é a questão de apertar o cinto esse ano, para depois largar o cinto no próximo ano. Numa situação econômica que está crescendo, essa é uma escolha política. Se a gente vai apertar o cinto esse ano, vai apertar o cinto próximo. Tá? É uma última coisa que é uma... como se diz? Não é uma piada, digamos, é uma coisa, uma notação polêmica. Uma nota polêmica. Quando os bancos têm buracos vermelhos de números que são além da nossa imaginação, os governos estão sempre prontos com os recursos necessários, porque os bancos não podem ir para a falência. Olha, Estados Unidos e coisas assim. Tá? Esse é isso. Obrigado. Eu esqueci de dizer antes que talvez a gente possa fazer cinco perguntas e depois, se for intervenções, comentários, depois, se for o caso, se vocês quiserem, vocês respondem. Fazemos assim? Sim, não sei seu nome, mas por favor. Bom, eu queria só fazer uma observação aqui. Isso que foi colocado hoje aqui é diferente do que tem sido vinculado na imprensa, pelo menos, né? E eu acho que a gente tem que ouvir e que se preocupar com o que a sociedade pensa da gente, né? A gente não está numa ilha. Então, tem sido vinculado na imprensa que a gente simplesmente está estourando o orçamento da USP com salários da ordem de 105% do orçamento, né? Se isso aqui é o que corresponde à realidade, que seria 97%, né? Ou talvez um pouquinho menos, depende de como você coloca as receitas próprias, isso de alguma maneira tem que ser passado para a sociedade, porque senão a gente fica numa situação realmente perigosa, né? De ter eu já ouvi um monte de gente falar isso daí, pô, vocês já ganham, vocês tiveram aumentos enormes, vocês estão estourando o teto da universidade e querem mais aumento. Então a gente tem que essa coisa tem que ser passada de alguma maneira para a imprensa e ser noticiada amplamente, porque senão a gente vai sempre ter um problema grave em relação à sociedade. Então, acho que isso tem que, de alguma maneira, ser colocado. Isso aí. Bom, eu sou Marcos Magrão, da Matemática. Bom, eu acho que não tem havido falta de esforço de tentar se comunicar com a sociedade. Agora é o seguinte, não vamos ver aí o que é a grande imprensa, que papel ela cumpre em várias circunstâncias, né? Então ela vai falar de um salário de R$10 mil como um salário de Marajá. E aí é o seguinte, tem gente que ganha R$10 mil. Tem dúvida nenhuma, tem um técnico funcionário que deve ganhar 3 ou 4, porque é bom, porque ela vai tentar explorar o que? A miséria que eventualmente existe para fazer a chamada. Bom, quem está aqui há vários anos na universidade, lembra bem da situação que a gente tinha com técnicos, com funcionários, em que eram formados, adquiriam uma competência aqui durante 3, 4, 5 anos e depois... na hora que você ia usar, depois de ele ter feito vários cursos de especialização patrocinados pela universidade, ia embora. Então, os salários têm a ver com o contexto. No mundo capitalista que nós estamos aqui, tem que ver. Se você começar a pagar professor universitário como é pago, digamos, o professor da rede pública, acontece o seguinte, ele não vai optar
pela carreira de professor, e muitas escolas vão, na verdade, o pessoal sair para outras profissões. Então, eu acho que o esforço, e eu entendo aí o recado que o colega deu, como importante para a gente buscar. Agora, eu sei, até por ter tentado isso várias vezes, não é simples romper o bloqueio da grande imprensa. As entrevistas em canais de rádio e de televisão são raras para o nosso campo e são amplas ou fartas para o outro campo que explora o senso comum. Eu tenho um amigo lá na estatística que costuma dizer, bom, faz uma pesquisa aí num bairro popular se o pessoal quer 1 litro de leite ou 1 litro de Coca-Cola. Vai estourar o litro de Coca-Cola, tá certo? Ele vai ganhar e não vai ser de pouco, não. Vai ganhar e de muito, tá certo? Porque é bom, por N razões da discussão política, do espaço, do criticismo, etc. Eu queria fazer uma pergunta ao Ciro ou talvez ao Otaviano, relacionada ao orçamento da USP, que é recém-aprovado, aprovado na gestão do reitor. Quer dizer, nós estamos aqui quase que na insólita posição de dizer assim, cumpra o orçamento, tá certo? Veja bem, cumpra o orçamento, porque se cumprir o orçamento, e aí uma das alíneas, um dos itens do orçamento, que eu não sei se apareceu aqui, mas tem a ver com aquele que você mencionou, a tal da tabela A, prevê 15% a mais na despesa de pessoal em relação ao ano anterior. Claro que uma parte do acréscimo tem a ver com promoções, com os quinquênios adquiridos, promoções na carreira, etc. Uma outra parte, isso em relação a professor, em relação a funcionário, eventualmente alguma, digamos, desenrolar das mudanças de carreira. Mas é 15%. Quer dizer, deve ter espaço aí para você dar um reajuste, tá certo? Tabela A, na hora que faz a comparação 2013, 2014, tá bom? E eu queria um comentário, que talvez você tenha discutido um pouco mais isso, para entender. Mas, pessoal, pelo orçamento aprovado outro dia, 25 de fevereiro, com o reitor atual, 15% a mais de despesa de pessoal. Bom, explica isso, e nós é zero, então é tudo para promoção para alguns. Eu não está no meu horizonte ganhar um novo quinquênio, o meu quarto acho que não está chegando, o meu quarto quinquênio não está chegando, o meu oitavo, desculpe, que quarto é de 40, né? Mas enfim, foi, oitavo quinquênio. Não é essa? Tem mais alguém? Valdir. Valdir, da Linguística. Bom, como linguista, a minha competência em números é zero, né? Esse eu admito. Mas o Ciro não enfatizou aqui muito, mas da outra vez na Assembleia enfatizou, que o Estado atualmente deve 2 bilhões de reais em atrasados de ICMS durante os últimos 5 anos. E que a cada ano o Estado deixa de repassar ao redor de 500 milhões de reais para a universidade, ok? Isso é suficiente de sobra para dar o aumento de 7%, ouvi agora na faixa de 300 e pouco anual, é isso? Seria isso. A minha pergunta, então, é a seguinte. Que diabo que faz uma reitoria que não se queixa judicialmente via todos os instrumentos legais e jurídicos de fazer o Estado pagar? Se não faz, é cumplicidade. Se não faz, é cumplicidade. Então, qual o poder, que meios nós teríamos de, independentemente da luta política imediata que nós estamos fazendo, acionar juridicamente a justiça? Sabemos do Ministério Público de São Paulo, etc., também mancomunado, etc., mas numa hora ou noutra, isso
tem que vir à tona, ou seja, judicialmente isso tem que estourar. Não é possível que uma reitoria faça o que está fazendo sem procurar outros meios que são legais, legítimos e que já estariam numa contabilidade de orçamento para saldar a reposição salarial nossa. Então, a minha indagação é isso. Pena que o Jorge não esteja aí para dar instruções jurídicas, etc. Mas, enfim, acredito que é a minha pergunta, pelo menos. Obrigado. Mais alguém? Então, fechamos em 4 perguntas. Então, vou começar com a questão do Magrão, né? A tabela A está aqui, e os 15%, na verdade, foi objeto da gente chamar a atenção do reitor na segunda reunião que tivemos com ele, após a reunião do Conselho Universitário, e a gente brincou com ele, bom, a gente está pelegando, porque senão nós íamos cobrar os 15% da tabela A que foi distribuída aqui no Conselho Universitário, mas infelizmente, ou tragicamente, é um erro grosseiro da reitoria que ela corrigiu depois. Porque quando eles apresentaram para o Conselho Universitário essa tabela, eles puseram em 2013 salários e pessoal 3 bilhões 992 milhões de reais. E a previsão para 2014, 4 bilhões 592 milhões. Ou seja, 4 em 2013, arredondando, e 4,5 em 2014. Isso dá 15% de diferença entre um e o outro. Se tem 15% de diferença entre o pago em 2013 e o previsto para 2014, você tem 15% de margem para reajuste. Daí nós chamamos a atenção dele, né? Ele achou estranho, né? E é claro que estava errado, né? Porque eles puseram em 2013 o previsto no início do ano com base na previsão de repasses, achando que eles estavam fazendo corretamente isso, porque em 2014 eles tinham que pôr a previsão de 2014. Mas em relação a 2013, você já tinha o consolidado do ano. Daí você tem que pôr o consolidado. E ele falou, nossa, puxa vida, é que a gente não tinha esse número. Nós falamos, como vocês não tinham? Está na planilha de execução financeira do CRUESP, que é a base para a reivindicação salarial, né? Então, esses 15% é um erro dessa planilha A, que na segunda reunião com o reitor a gente explicitou e que aparece corretamente neste documento da mesma reunião do Conselho Universitário que eu mencionei. Na proposta para 2014, aqueles 4 bilhões de 2013 viram 4.354,82, e 2014 vira 4.594. E daí a diferença é aquela que eu coloquei ali, 5,5%, que é mais ou menos 1 e pouco, 2% de crescimento vegetativo, mais o acréscimo das carreiras, seja dos funcionários como dos docentes, ainda pendentes para 2014, mais a reserva de contingência de 2,8%, isso dá 5,5%. Então, eles corrigiram isso aqui. Agora, de novo, infelizmente, causa espanto um erro dessa natureza numa planilha que é um dado oficial para discussão no Conselho Universitário. Em relação a outra questão do Valdir, vamos dividir com vocês, Valdir e todo mundo, o que tem sido a nossa experiência, infelizmente, Valdir. A nossa avaliação é que não vai nos ajudar a judicializar a questão. Porque, infelizmente, nesse país, a hora que você judicializa, você se submete ao rito moroso da justiça, e que, não raro, decide em última instância sem qualquer base legal. Decide em última instância no Supremo Tribunal Federal com base política, como decidiu 500 vezes a revelia da legislação, da Constituição, etc. e tal. Às vezes, decide a nosso favor, mas não é a regra. Como depois de 12 anos de luta, decidiu a nosso favor o mandado de injunção 880, que nós quem? A DUSP, é signatário
junto com outras entidades, mas fomos nós que começamos essa luta, para fazer cumprir a Constituição de 88, que estende ao setor público o direito ao adicional de insalubridade e a redução do tempo de aposentadoria para aposentadoria especial. O que significa você poder se aposentar antes, com o mesmo salário, fazer jus a abono de permanência, etc. e tal. Ganhamos no Supremo Tribunal Federal. Foi ratificado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. E a Universidade de São Paulo não cumpre. E a gente já pautou isso com a reitoria N vezes, e a última vez nessa gestão que tratamos com o chefe de gabinete, ele falou: senhores, me desculpem, não consigo fazer a Procuradoria Jurídica tratar dessa questão. Porque ela se baseia numa legislação interna da USP, anterior à emenda constitucional e anterior à decisão do Supremo Tribunal Federal. E a gente precisa entrar com outra ação, agora por descumprimento de uma decisão do Supremo Federal, que leva mais 6, 7 anos para tramitar. Então, nessas questões, infelizmente, também o Ministério Público não é nosso aliado. E por isso que a gente acha que precisa privilegiar mecanismos que conscientizem as pessoas desse absurdo, né? Porque o Estado interpreta a lei de que aquilo que é atrasado do ICMS não é ICMS, portanto, eles não têm que nos dar. Mas é óbvio que aquilo que é atrasado do ICMS, se não fosse atrasado, teria sido recolhido e teria sido nos repassado. Agora, o que é atrasado deixou de ser ICMS na lógica do Estado. Assim como o Ministério Público do Estado de São Paulo decidiu, em última instância, no seu conselho, que se a LDB determina que os colegiados têm que ter 70% de docentes para garantir o princípio da gestão democrática, se aqui na USP tem 90, tem mais que 70, está cumprindo a LDB para o Ministério Público. Foi contra a nossa ação na Justiça. É uma aberração tão grande a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, na gestão Sueli, que repartiu os cursos pagos das fundações privadas, diminuindo a carga horária, e transferiu tudo da Pró-Reitoria de Pesquisa para a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão declarou que curso de extensão universitária não é ensino, é treinamento. E treinamento pode ser pago, ensino não. É isso que essa universidade tem feito, é vergonhoso, mas é isso, quer dizer. Então, a gente precisa tentar conseguir por essa luta na praça, na Assembleia Legislativa, desgastar a posição insustentável do governo, aonde sempre a reitoria se vê como representante dentro da universidade, e não o contrário, que é o principal problema do gargalo da estrutura de poder que a gente tem e que a gente também quer mudar. O colega tem toda a razão que a gente precisa pôr essas coisas na praça, o Magrão já falou sobre isso. Não são poucas vezes que a gente manda artigo para tudo quanto é canto, lembrando que publicar 1/8 de folha num jornal de grande circulação custa algumas dezenas de milhares de reais, né? Não raro, como aconteceu outro dia, que eu, o Paulinho da Unicamp e o João Chaves da Unesp pusemos um artigo na página 3, tivemos que cortar mais de 1/3 do nosso texto para eles darem esse terço com mais alguma lambuja para o ex-reitor falar o que quisesse na parte de cima. Quando o André Calab sai no dia seguinte no jornal, o que é legal, porque incomodou o nosso artiguinho cortado, menor que o do Rodas, né? Precisa o secretário da Fazenda ir lá dizer que os 3 presidentes de AD faltaram com a verdade, né? E a gente foi lá reafirmar que era verdade aquilo e que o secretário foi deselegante, que talvez essa deselegância que não era em tempos passados, a gente conhece o Calab de outros carnavais, né? Essa deselegância talvez esteja só traduzindo o desconforto do governo com discutir essas questões, que efetivamente ele não dá 30%, como está na Constituição, para a educação. Por que ele não dá? Como a universidade. Porque o governo põe nos 30% de recursos para a educação, ele põe aposentadoria de professor, que não é educação. É preciso ser pago,
mas é previdência. Ele põe em construção de prédio, que não é educação, ele põe merenda escolar, ele põe uniforme. Tinha uma época que até o uniforme da escola de oficiais da Polícia Militar entrava nos 30% da educação. Assim não dá para trabalhar. E é por isso que a gente defende, vamos defender amanhã de novo, 33% do orçamento para a educação, 11,6% do ICMS para as universidades, 2,1% para o Centro Paula Souza. E o Calab sabe que ensino superior custa mais caro no mundo inteiro na relação investimento por aluno. É assim, tá certo? Então, não adianta querer fazer a comparação dos 200 mil estudantes de graduação no ensino superior contra os 4 milhões do ensino fundamental e médio. É desse jeito mesmo. Enfim, desculpa, não sei se eu pulei alguma coisa. Otaviano, quer falar alguma coisa? Não. Alguém mais? Mais alguma pergunta? Sim, por favor. É melhor vir aqui. Próximas respostas. Boa noite. Eu sou estudante de graduação da Faculdade de Direito da São Francisco. E não sei se os senhores sabem, mas hoje já está acontecendo o segundo turno da Assembleia para decidir na Faculdade de Direito se a gente vai ter greve, paralisação, algum tipo de manifestação de apoio aos professores ao congelamento. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que diz mais respeito aos alunos de graduação. Na eventualidade de a gente acabar aprovando uma greve dos estudantes para solidarizar com a questão dos professores, você tem algum tipo de posicionamento também quanto aos cortes de bolsa de permanência estudantil, cortes de bolsa de intercâmbio, entre outros problemas da graduação? Acho que ninguém mais está se manifestando. Podemos concluir com essa. Desculpa, teu nome é? Heloísa. Heloísa, eu vim hoje da Faculdade de Saúde Pública, onde a gente teve uma assembleia dos docentes lá, e eu fui fazer essa discussão, e eu fui questionado pelos estudantes que estavam fazendo uma manifestação lá na porta, nos mesmos termos, e eu vou reproduzir aqui o que disse lá. É mais do que bem-vinda, sempre necessariamente, essa preocupação e solidariedade real que muitos estudantes têm, seja individualmente, seja nas suas decisões políticas, em relação a um problema grave, que é um problema de ordem salarial que afeta a categoria. Por outro lado, a gente sabe, e valorizando essa solidariedade, o seguinte: se os estudantes vão entrar em greve, eles precisam entrar em greve por estarem na mesma luta pelo financiamento da educação. Porque a solidariedade é fundamental. Acontece que arrochar salário quebra a estrutura da universidade pública, independentemente da solidariedade. Mas eu fui objeto de uma questão mais explícita e vou tocar nela. O estudante falou assim para mim: professor, se vocês entrarem em greve, e nós também, meio em solidariedade, e o CRUESP atender a reivindicação salarial, mas não atender os outros itens da pauta comum do CRUESP, entre eles está lá na pauta a questão da permanência estudantil, das bolsas, dos cortes, vocês vão continuar em greve? Eu falei, vai depender da Assembleia, mas provavelmente não. E não é por não ser solidário, é porque é difícil, estruturalmente, que resolvido o problema fundamental de uma categoria em greve, sabendo que as greves, em geral, não têm toda adesão, que ela consiga sustentar a greve por conta de uma pauta, um item específico da pauta. E a gente precisa, por isso eu estou sendo absolutamente explícito, lidar com isso com consciência política objetiva. Porque como é que uma categoria segura uma greve por conta de um dos vários outros itens que não é, naquele momento, o item que mais ataca
a estrutura de trabalho daquela categoria se ele foi conquistado. Agora, se alguém perguntar, mas vocês vão abandonar essa luta? Nunca abandonamos. A gente estrutura esse discurso, faz a verificação financeira ano a ano, pressiona o CRUESP, defende explicitamente, como temos defendido nos últimos anos, que se a gente conquistar na LDO ampliação de recursos para as universidades, nós vamos usar a fatia da ampliação para reduzir a heteronomia entre as universidades e para ampliar itens do orçamento que têm sido desfavorecidos, não passando tudo para salário. Então, a gente está tranquilo com a consequência que a gente tem nessas pautas e vamos continuar assim. Mas, provavelmente, não vamos conseguir sustentar uma greve se um item como esse for excluído e os principais forem atendidos, infelizmente. Bom, então, acho que podemos considerar concluída a nossa atividade de hoje. Eu convido vocês mais uma vez para a atividade de amanhã e a ficar atentos para as próximas atividades que serão divulgadas assim que elas estiverem prontas. A Comissão de Mobilização trabalhará amanhã e depois com reuniões para pensar em atividades para os próximos dias. E vamos todos pensar em... Todo mundo pode fazer propostas, todo mundo pode enviar propostas, quem quiser, sim. Eu falei no começo, mas tudo bem, eu vou falar de novo no final, que a atividade de amanhã, então, às 12 horas, às 12h30, sai em ônibus da Rua do Anfiteatro, ao lado do MAC, e iremos à Alesp, à Assembleia Legislativa, para a audiência pública sobre a situação financeira das universidades estaduais paulistas. A audiência pública foi convocada pela Comissão de Educação e nós esperamos que mais deputados estejam lá e que nós possamos, de fato, discutir todos esses assuntos. Bom, e quarta-feira, às 15 horas, teremos uma sessão da nossa Assembleia Permanente da ADUSP. Como? Então, o local atualmente é no Instituto de Geociências, mas como o auditório é pequeno, nós estamos ainda tentando um outro local que será, se a gente conseguir, divulgado assim que soubermos. Mais alguma coisa? Pedro, na verdade, eu vou pedir para você dar a notícia aqui, porque assim, eu estou muito cansado e posso não dá-la com a importância que ela tem. O Pedro é o jornalista da revista DUSP e tem algo muito importante que aconteceu hoje, na luta que a gente tem pela resgate histórico aí do que ocorreu no período da ditadura militar e, se não me engano, parece que hoje a Justiça finalmente acolheu a denúncia contra aqueles que são responsáveis pela morte do Rubens Paiva, lembrando que entre os seus filhos, um deles é nossa colega da Faculdade de Instituto de Psicologia. Pedro, por favor. É isso. Alguns dias atrás, um grupo de procuradores do Ministério Público Federal entrou com uma ação contra militares de alta patente envolvidos no assassinato e no desaparecimento do ex-deputado Rubens Paiva, né? E, rapidamente, a denúncia foi acatada pela Justiça, que, portanto, vai dar prosseguimento à ação, né? E, recentemente, também, uma ação semelhante contra os responsáveis pelo atentado ao Rio Centro também foi acatada pela Justiça Federal. Então, está havendo, aparentemente, uma mudança no padrão, porque a Justiça Federal vinha trabalhando no sentido de não investigar os torturadores, os agentes da ditadura militar, com base, inclusive, naquela decisão abjeta do Supremo Tribunal Federal de manter a lei da anistia no que diz respeito ao perdão dos torturadores, né? Que não foram sequer designados, foram anistiados a prioristicamente, né? Não se sabe nem o nome deles, nem as circunstâncias, simplesmente foram anistiados pelo Supremo, né, em decisão majoritária. Então, essa decisão agora a respeito do Rubens Paiva é muito encorajadora, né? É histórica até, e a professora é a professora Vera Paiva, né, do
do Instituto de Psicologia é a filha dele, a família vem batalhando todos esses anos aí para reverter essa situação. Só isso, então obrigado. Bom, então agora é isso, acabamos. Então espero vê-los nas próximas atividades.